Amados irmãos em Cristo Jesus, na Casa Espírita Maria de Nazaré da Rocinha, do Grupo de Estudos Espíritas Rita de Cássia no Leblon, é com grande alegria que retomamos os estudos da casa e, como de costume, em nossa casa de oração, que possamos elevar o nosso pensamento a Deus, nosso Pai Criador, a Jesus, o nosso Mestre, aos espíritos benfeitores que dirigem os trabalhos de estudos doutrinários de nossa instituição, pedindo que, nesse momento, nos intuam, nos abençoe, nos ampare nas reflexões que iremos fazer nesse dia, para que elas levem maior compreensão, um pouco de acalento, de paz, de entendimento, de reconforto às nossas almas nesses momentos de provas, de dores aflitivas por que passa a humanidade. Então, pelos estudos que a Casa coloca, disponibilizando as nossas reflexões, hoje nós estamos convidados a conversar com vocês a respeito do capítulo 7 do Evangelho segundo o Espiritismo, onde o codificador Allan Kardec pega o Sermão da Montanha. O Sermão da Montanha, muito conhecido de todos nós, ele está registrado no Evangelho de Mateus, que é o capítulo 5, dos itens de 1 a 48, toda a extensão do Sermão da Montanha, onde o início são realmente as bem-aventuranças que Jesus fala, e depois, então, uma série de instruções a respeito da missão dos discípulos, a lei, a justiça e o reino, seis contrastes na interpretação da lei. Então, isso é todo o conteúdo do Sermão da Montanha na visão, no registro, melhor dizendo, de Mateus. Também depois lá em Lucas, no capítulo 6, versículo 20 a 26, vamos encontrar também os comentários registrados por esse evangelista. Então, a primeira bem-aventurança que Jesus faz é justamente essa, que é motivo do nosso estudo, que Kardec coloca no capítulo 7, que é bem-aventurados os pobres de espírito. Né? Por que seriam bem-aventurados os pobres de espírito? Antes, a narrativa de Mateus diz o seguinte: vendo as turbas, ou seja, a multidão, subiu ao monte. Jesus tinha esse hábito, de subir a um lugar em que ele pudesse ficar em destaque, e as pessoas aí que estavam em busca dele, em busca desse ensinamento, das curas, etc., e quase sempre era uma grande multidão, estavam por ali. Então, ele procurava um lugar em que ele pudesse ficar em destaque para que todos pudessem ouvi-lo e ouvi-lo. E, após assentar-se, aproximou-se dele os seus discípulos. E, abrindo a sua boca, os ensinava, dizendo. Ensinava aos discípulos e ensinava a todos aqueles que estavam ali ouvindo. Então, o que é que Jesus ensina primeiramente? Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Então, a primeira promessa de Jesus é que os pobres de espírito iriam ter o reino dos céus. Essa é a promessa. E aí, a primeira coisa que se faz necessário no entendimento dessa bem-aventurança é quem é que são esses pobres de espírito, porque eles terão o reino dos céus. E quando se fala em pobreza no mundo material, no mundo em que nós vivemos, nós estamos entendendo sempre a questão dos poucos recursos. A pessoa que não dispõe, às vezes, de alimento, as pessoas que não dispõem de uma moradia, as pessoas que não dispõem de roupas adequadas. Hoje mesmo nós estávamos junto com os nossos filhos, e aí uma delas comentou, ela mora aí no bairro do Leblon, e que ela vai passar a sair de casa levando um farnel.
que já é comum nas ruas do Leblon, durante esse período de dificuldade que nós estamos vivenciando, encontrar pessoas agora com pequenos cartazes: por favor, me dê 1 quilo de alimento. Então, os pedintes de rua eles já estão realmente pedindo alimentos diante da dificuldade em que está se encontrando. Então, esses seriam os pobres materiais. Na nossa visão, essa pessoa é uma pessoa pobre, uma pessoa que não tem nem condições de ter o seu próprio alimento, fica ali pedindo na rua, pelo amor de Deus, por favor, me ajude, me dá um alimento. Ele não pede nem mais dinheiro, ele já pede o próprio alimento. Então, seria um pobre. Mas será que ele é o pobre de espírito? Com certeza que não. Não é esse o entendimento de pobre de espíritos. E Kardec diz assim, olha só que interessante: a incredulidade zombou desta máxima: bem-aventurados pobres de espírito, como tem zombado de muitas outras coisas que não compreende. Por pobre de espírito, Jesus não entende os baldos, aqueles que não têm conhecimento, aqueles que não são possuidores de inteligência, mas os humildes, tanto que diz ser para eles o reino dos céus e não para os orgulhosos. Então, pobre de espírito, no entendimento dessa narrativa do Cristo, não é aquele que não possui os bens do mundo material, nem aqueles que são desprovidos de inteligência, mas sim aqueles que têm a humildade. E, nesse caso, nós vamos encontrar, como pobre de espíritos, pessoas, e aí cada um de nós poderá puxar pela sua memória nesse momento, pessoas que nós conhecemos, que nós poderíamos classificar efetivamente como pobres de espírito. Aí ontem, fazendo exercício, me veio logo à mente a figura de Gandhi, o grande libertador do povo hindu do jugo do império, do jugo daqueles que estavam dominando, o jugo britânico, durante muitos e muitos anos naquela região. E ele fez isso sendo um político, sendo um ativista das causas populares, mas fez isso sem provocar, sem produzir derramamento de sangue, nem agressão. Essa passagem é muito conhecida de todos nós. Depois nós temos o nosso Chico Xavier, um exemplo para dizer, conforme diz um amigo meu hoje no mundo espiritual, dentro dos nossos arraiais. Nos arraiais espíritas, nós vamos pegar o exemplo do Chico Xavier. Talvez o exemplo máximo que nós podemos encontrar de humildade. Se Chico tivesse interesse pelos bens materiais, com os livros que ele recebeu, com o que ele produziu, ele seria efetivamente uma pessoa rica, mas ele era humilde de coração. Então, os bens materiais não o atingiam como interesse de destaque ou de posse. Tanto é que ele se considerava o Chico Xavier, porque ele estava numa condição realmente de aprendizado muito grande. E não dizia isso por afetação, não. Dizia isso efetivamente por humildade. Todos os bens materiais que chegaram a ele, tem muitas histórias que nos são passadas por aqueles que conviveram e que estão registradas, e quando em vez se fala nisso. No caso, por exemplo, do relógio que ele recebeu de uma dama de São Paulo, que foi até ele, e ele pegou o relógio, botou no bolso, e momentos antes, uma daquelas pessoas simples e pobres de condições financeiras presente à reunião, que havia dito para ele que ela estava com dificuldade em tomar os remédios da receita homeopática que o doutor Bezerra havia passado, porque ela não tinha como controlar os horários. E quem usa homeopatia sabe
e esses remédios são utilizados, né, de tempos em tempos, às vezes de hora em hora, de 2 em 2 horas, tem às vezes até intervalos menores ou maiores. E aí, então, quando assim, a dama de Paulista entrega para ele o relógio, que é um relógio muito bonito, diz alguns até que era relógio de ouro, não sei se realmente seria um relógio de ouro, mas certamente era um relógio de grande valor econômico. Ele chama essa senhora simples e fala: dona fulana, vem cá, olha só, aquela a sua necessidade, Jesus acabou de atender e passou o relógio para ela. E várias outras situações que são de conhecidas nossas, né? Poderemos tratar também no campo da filosofia, no campo da educação brasileira, o professor Milton Santos, né, que era um professor de geografia, mas depois entrou no entendimento da filosofia, da sociologia, e fez defesas importantes, né, de uma maneira muito simples. Ele se apresentava de uma maneira didática, muito humilde até, mas fez grande contributo ao desenvolvimento desses pensamentos da sociedade moderna, né? E vamos encontrar a Anália Franco, ainda dentro dos arraiais espíritas também, que teve uma grande contribuição no que toca à educação. Viveu em São Paulo no século passado, e teve uma grande relevância, embora muitos de nós nem sequer a conheçamos. Mas cada um de nós poderá buscar lá no foro das suas lembranças, né, das convivências que eles têm, a presença de um pobre de espírito nesse entender que Kardec coloca aqui, né, que os homens de saber e de espírito no entender do mundo formam geralmente tão alto conceito de si próprio, de sua superioridade, e consideram as coisas divinas como indignas de lhes merecer a atenção. E se julgam tão importante, que eles não querem perder tempo, por assim dizer, no entendimento dele, das coisas de Deus, porque eles não têm a compreensão que Deus, sendo o Senhor dos universos, está acima de tudo e de todos. E os homens de ciência, os homens de saber, conhecendo uma determinada filosofia, uma determinada ciência, às vezes até a fundo, e é importante que eles as conheçam, mas eles se julgam tão importantes, que acham que não tem que perder tempo, porque Deus não merece deles a atenção. E concentrando sobre si mesmos seus olhares, eles não os podem elevar até Deus. Não tem tempo para isso. Estão concentrados no seu próprio umbigo, conforme se diz vulgarmente. Então, essa tendência de se acreditar superiores a tudo, muito a miúde os leva a negar aquilo que, estando-lhes acima, os depressaria a negar até mesmo a divindade. Então, eles negam até a divindade porque seria uma maneira deles se depreciarem. Então, como eles não querem se depreciarem, como eles se acham mais importantes que tudo, eles negam até mesmo a divindade. Ou se concedem em admiti-lo, contestam-lhe um dos mais belos atributos, a ação providencial sobre as coisas deste mundo, persuadidos de que eles são insuficientes para bem governá-lo, tornando a inteligência que possuem para a medida da inteligência universal e julgam-se aptos a tudo compreender, não podem crer na possibilidade do que não compreende, consideram sem apelação as sentenças que proferem. Nesses tempos mesmos que estamos vivendo aqui, onde os médicos, os cientistas, os biólogos, os farmacêuticos, toda essa gama de cientistas se debruçam nas vacinas para encontrar uma solução para essa pandemia que nós estamos vivendo, poucos talvez sejam aqueles que se lembrem da presença do Criador no que toca, né, o amparo e a proteção. Mesmo nós espíritas, quando refletimos sobre isso, e até mesmo oramos por eles, não paramos para refletir que acima deles estão os espíritos benfeitores,
a inspirá-los, a orientá-los, como tem aqueles espíritos benfeitores que estão para orientar e acalmar, né, a aflição da população. Então, é essa visão que os homens de saber, os homens de conhecimento, não consideram e, por isso, então, eles chegam mesmo a negar o Criador. E continua Kardec dizendo, se recusam a admitir o mundo invisível e uma potência extra-humana, não é que isso lhes esteja fora do alcance, é que o orgulho se lhes revolta à ideia de uma coisa acima da qual não possam colocar-se e os faria descer do pedestal onde se contemplam. Daí o só terem sorriso de mofo para tudo o que não pertence ao mundo visível e tangível. Eles se atribuem espíritos e saber em tão grande cópia que não podem crer em coisas segundo pensam, boa apenas para gente simples, tendo por pobre de espírito os que as tomam de sério. Aí nós vamos encontrar lá no encontro de Jesus com Nicodemos, né? Em que Nicodemos fala, mas como posso eu, Jesus falando da imortalidade da alma e da reencarnação da água e do espírito, respondendo à pergunta em que Nicodemos faz de que como ele poderia fazer, o que ele deveria fazer para alcançar o reino dos céus, e Jesus disse que era necessário nascer de novo. E eles, como posso eu, já velho, entrar no ventre da minha mãe? Porque é isso que Kardec coloca aqui. Eles só veem a parte material da vida. Né? Como é que posso eu entrar no ventre da minha mãe já velho? Então Jesus diz, é necessário que a água renasça da água e do espírito. E ele fica sem compreender. E Jesus diz, mas és mestre de Israel e não compreende essas coisas? Uma coisa tão simples, uma coisa tão banal, né, que nos traz a ideia da justiça de Deus, porque se não houver a reencarnação, fica inteiramente impossível de compreendermos a justiça de Deus. Agora mesmo, nesses momentos em que nós temos companheiros nossos, irmãos nossos, em humanidade, que passam por essa pandemia do Covid de uma maneira super, hiper tranquila, reagindo muito bem. Nós temos uma amiga nossa que teve o Covid e reagiu tão bem com o tratamento da médica dela, que é uma médica bem jovem, fez lá os procedimentos de início, e ela já no segundo, terceiro dia dos sintomas, ela já estava em plena atividade. A médica dela até brincou com ela, fulano, você deu um sacode no Covid e já está em atividade. Enquanto os outros, infelizmente, passam dramas muito, muito, muito sérios, conforme se diz na gíria, por perrengues relevantes, e outros até vão ao desencarne. Mas como nós acreditamos na imortalidade da alma, apenas deixaram na Terra o corpo físico. Vai doer? Vai. Vamos sofrer os familiares? Vamos. Vamos ficar tristes? Vamos chorar? Vamos também. Mas vamos guardar a paz e a tranquilidade, porque a vida prossegue e continua. Então é disso que Kardec vem falando aqui. Depois, no item 3, é novamente uma citação de Mateus, no capítulo 18 de Mateus, versículo 1 a 5, em que Mateus diz assim, por essa ocasião, os discípulos se aproximaram de Jesus e lhe perguntaram, quem é o maior no reino dos céus? Jesus, chamando a si o menino, o colocou no meio deles e respondeu, digo-vos em verdade que se não vos converterdes e tornardes quais crianças, não entrareis no reino dos céus. Aquele, portanto, que se humilhar e se tornar pequeno como esta criança, será o maior no reino dos céus. E aquele que recebe em meu nome a uma criança, tal como acabo de dizer, é a mim mesmo que recebe. Então aqui Jesus faz essa comparação da simplicidade, da humildade da criança com aquele que chega a essa posição dos espíritos que Kardec se refere aqui como sendo os pobres de espírito. A criança é pobre de sentimento, ela é pobre de orgulho, ela é pobre de vaidade, ela é
pobre de má intenção, ela faz as coisas espontaneamente. Então, é esse sentido que Jesus traz para nós. E continuando ainda com Mateus, no capítulo 20, versículo 20 a 28, ele vai trazer um ponto muito importante, que é aquele encontro da mãe de Zebedeu, da mãe dos filhos de Zebedeu, ou melhor, de João e Tiago maior, e que se aproxima deles com seus dois filhos e adorou a Jesus, estendendo-lhe a mão, e lhe queria pedir alguma coisa. Então ela chega, como ela tinha uma convivência íntima com Cristo, ela chega até Jesus e diz que gostaria de pedir a Jesus alguma coisa. E Jesus então disse: que queres? Manda, disse ela, que estes meus dois filhos tenham assento no teu reino, um à tua direita e o outro à tua esquerda. Que reino é esse? É o reino do infinito, do reino do eterno bem, quando nós estivermos com os nossos corações purificados, que é a morada do Cristo e dos Espíritos puros. Então, tudo que ela queria, os dois filhos dela pudessem sentar uma à direita e outra à esquerda. Queria pouca coisa não, gente. Ela queria realmente, e também não queria nada desonesto. Ela queria o que ela julgava ser o melhor para os seus filhos. E realmente era. Mas Jesus então lhe responde: não sabes o que pedes, né? Pois poderão vós ambos, ou seja, os dois filhos, beber o cálice que eu vou beber? Eles responderam: podemos. Jesus lhe replicou: é certo que bebereis o cálice que eu beber. Talvez não naquele momento, né? Será que eles estavam prontos a beber o cálice que Jesus bebeu no processo de crucificação? Do abandono dos discípulos, do abandono dos apóstolos, do abandono daqueles que ele curou, né? Da perseguição injusta dos romanos, de Pilatos lavando a mão, dos doutores do Sinédrio querendo levá-los à crucificação de qualquer maneira, porque estava incomodando o poder, o domínio que eles tinham sobre o povo. Será que eles teriam condições, né, de beber? Aí Jesus disse: um dia poderão beber, porque essas provas árduas, difíceis, complexas, na nossa existência, no processo evolutivo, teremos que dar um dia. Né? Então, mas, continua Jesus, mas pelo que respeita a vos sentardes à minha direita ou à minha esquerda, ou seja, no que diz respeito a sentar à minha direita ou à minha esquerda, não me cabe a mim vô-lo conceder. Isso será para aqueles a quem meu Pai o tem preparado. Como é que Deus prepara os lugares à esquerda, à direita, no reino do infinito bem? Através dos processos remissores, do processo evolutivo, né, em que cada um vai assumindo a sua posição nas reencarnações, nas suas tarefas, nas suas lides, nos seus compromissos, no seu entendimento, e aí vamos galgando automaticamente as condições de espíritos bons até chegarmos à condição de espíritos puros, conforme está lá a definição no livro dos Espíritos, na questão 112, o que se tornam os puros espíritos, ou seja, aqueles que alcançaram a condição máxima evolutiva permissível ao espírito alcançar, e aí a resposta dos espíritos orientadores nos diz que se tornam ministros de Deus, aqueles a quem Deus vai delegar determinadas tarefas e eles vão poder colocá-las em prática, em execução. Então, sabeis que os príncipes das nações as dominam e que os grandes as tratam com império. Assim não deve ser entre vós, ao contrário, aquele que se tornar-se o maior, seja vosso servo, e aquele que quiser ser o primeiro entre vós, seja vosso escravo, do mesmo modo que o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a vida pela redenção de muitos. Então está aí a tarefa
que cabe àquele que quer se elevar. Se ele quer ser o primeiro no reino dos céus, ele tem que ser o último no mundo em que nós estamos vivendo, para não acumular riqueza, e se acumular riqueza, podermos distribuir para aqueles que necessitam. Nesse momento de dor e sofrimento, quem tem mais recursos vai distribuir. Isso aí, inclusive, incluindo os bens morais e os bens materiais. O recurso do consolo, da orientação, do amparo, da proteção, porque senão, se nós tivermos guardado nossa fé e estamos satisfeitos, vamos esquecer dos que estão sofrendo, dos que estão passando por dores. Se a nossa casa está abastecida, nós vamos esquecer daqueles que têm que pegar a condição cheia e que tenha deixado em casa uma criança doente, a esposa sem condições de colocar comida em casa. É disso que está falando. Senão a gente vai se colocar igual a parábola do rico insensato, né? Que é bastante conhecida de todos nós, que o homem que plantou muito e ia fazer uma estupenda colheita, o que é que ele faz? Sabendo que ele realmente ia fazer uma grande colheita, ele manda demolir os seus celeiros e fazer celeiros ainda maiores, né? Gigantescos, para abrigar toda a sua colheita. E assim ele faz, e assim acontece, e aí ele colhe muito e coloca nos seus celeiros sem, em momento algum, pensar que deveriam ter nas próprias terras das fazendas onde ele cultivou pessoas com fome, com necessidades, ou seus vizinhos, ou seus conhecidos, ou até mesmo parentes, familiares. Não, ele não faz isso. Ele vai para a sua varanda da fazenda, né? Diz assim: alma, goza, descansa, aproveita, né? Está registrado lá no Evangelho de Lucas, no capítulo 12, itens 13 a 21. E aí, o que diz lá na parábola? Insensato que és, hoje mesmo pedirão a sua alma. E o que tens ajuntado? Para quem será? Então pode ficar essa pergunta na nossa mente. O que nós temos ajuntado do ponto de vista material? O que nós temos ajuntado do ponto de vista do conhecimento doutrinário, do conhecimento do Evangelho do Cristo? Temos ajuntado do que temos do convívio familiar, efetivo, né? Amigável, fraterno, das possibilidades que temos? Então, essa é a pergunta. Se nós não distribuirmos, será muito ruim. Nós vamos ter isso aí preso para sempre, sem dar uma melhor utilização. E no item 5, Kardec vai fazer aqui uma narrativa, vai nos trazer a narrativa do Evangelho de Lucas, que diz o seguinte: Jesus entrou um dia de sábado na casa de um dos principais fariseus para fazer a sua refeição. Os que lá estavam observaram. Então, notando que os convidados escolhiam os primeiros lugares, propôs-lhe essa parábola. Então, Jesus chega, convidado que ele era sempre, às vezes, num dia de sábado, né, para fazer a refeição na casa de um fariseu, e então eles observaram. Ele já estava, Jesus, na casa do fariseu, né, que muitos já consideravam uma coisa meio estranha, né? E depois, então, eles observaram que muitos que ali estavam procuravam o primeiro lugar. É o que às vezes acontece conosco, né? Somos convidados para um evento, vamos procurar ficar no primeiro lugar. E aí, então, Jesus vai dizer: quando fores convidado para as bodas, ou seja, para uma festa, não tomeis o primeiro lugar, para que não suceda que, havendo entre os convidados uma pessoa mais considerada que vós, aquele que vos havia convidado venha a dizer-vos: dai o vosso lugar a este, e vos vejais constrangido a ocupar, cheios de vergonha, o último lugar. Sentou no primeiro, achando que estava, conforme se diz vulgarmente, abafando. Estou aqui, estou no meu lugar. Aí chega o dono da festa e diz: olha,
desculpe, mas esse lugar aí está reservado. E não está reservado para você. Aí o salão já estava cheio, só tem um lá no final do salão, e ele vai para lá. Tem uma mensagem do Evangelho, segundo o Espiritismo, em que uma duquesa importante se refere, né, de que quando ela estava no mundo encarnado, ela se julgava muito importante, ela até distribuía alguns favores, algumas migalhas e tal, né? E quando ela chega no mundo espiritual, ela se depara com a situação, eu acho que era uma rainha, se não me engano, a rainha de França. Nós não pesquisamos, não tivemos tempo, então está vindo a lembrança, mas de qualquer maneira o fato é esse. Ela achando que estava numa maior, mas chegou lá e viu que os títulos dela não tinham ali nenhum valor. E ela se via constrangida a pedir, né, aqueles que ela julgava seus subalternos no mundo, a pedir favores, a pedir ajuda, a pedir auxílio. Porque quando ela chegou no mundo espiritual, ela estava na condição de mendigo espiritual. Então nós temos que trabalhar em nós os valores espirituais, os valores morais, para não desencarnarmos na condição de mendigos espirituais, que seria uma situação muito triste para nós espíritas, né? Que temos a doutrina tão esclarecedora, tão confortadora nas nossas mãos. E Kardec, então, tece o seguinte comentário. Essas máximas decorrem do princípio de humildade que Jesus não cessa de apresentar como condição essencial à felicidade prometida aos seus eleitos e que ele formulou assim: bem-aventurados os pobres de espírito, pois que o reino dos céus lhes pertence. Ele toma uma criança como tipo de simplicidade de coração e diz: será maior no reino dos céus aquele que se humilhar e se fizer pequeno como uma criança, isto é, que nenhuma pretensão alimentar a superioridade ou a infabilidade. A mesma ideia fundamental se nos depara nesta outra máxima: seja vosso servidor aquele que quiser tornar-se o maior. E nesta outra, aquele que se humilhar será exalçado e aquele que se elevar será rebaixado. Pediram para repetir, eu vou repetir. A mesma ideia fundamental se nos depara nesta outra máxima: seja vosso servidor aquele que quiser tornar-se o maior. E nesta outra, aquele que se humilhar será exalçado e aquele que se elevar será rebaixado. O Espiritismo sanciona, pelo exemplo, a teoria, mostrando-nos a posição de grandeza no mundo espiritual, os que eram pequenos na Terra, e bem pequenos, muitas vezes, os que na Terra eram os maiores e os mais poderosos. É que os primeiros, ao morrerem, levaram consigo aquilo que faz a verdadeira grandeza no céu, e que não se perderam nunca, as virtudes, ao passo que os outros tiveram de deixar aqui o que lhes constituíam a grandeza terrena, e que se não leva para outra vida: a riqueza, os títulos, a glória, a nobreza de nascimento. Tudo isso fica aqui, a parábola do rico insensato. Tudo que se ajuntou, tudo que se amealhou de coisas materiais, sejam elas riquezas, títulos, glória, nobreza de nascimento, tudo fica por aí. Nada mais possuindo senão isso, chegam a outro mundo privados de tudo, como náufragos que tudo perderam, até as próprias roupas. É uma situação lamentável. Conservaram apenas o orgulho que mais humilde lhes torna a nova posição, mais humilhante, aliás, lhes torna a nova posição, porque vêm colocados acima de si, resplandecentes de glória, os que eles na terra espezinharam. O Espiritismo aponta-nos outra aplicação dos mesmos princípios nas encarnações sucessivas, mediante as quais os que, numa existência, ocuparam as mais elevadas posições, descem em existência seguinte as mais ínfimas condições, desde que os tenham dominado o orgulho e a ambição. Não procureis, pois, na terra
os primeiros lugares, arremata Kardec. Nem vos colocardes acima dos outros, se não quiserdes ser obrigados a descer. Buscai, ao contrário, o lugar mais humilde e mais modesto, porquanto Deus saberá dar-vos um mais elevado no céu, se merecerdes. Se a gente merecer, né, esse lugar do céu será dado àquele que tiver condições, que tiver tido, né, digamos, a preocupação de trabalhar esses valores morais, esses valores espirituais dentro de si, se reconhecendo na condição de trabalhador humilde, trabalhador sincero, que encara realmente as tarefas que lhe são apresentadas, não ficar naquela situação, talvez, se eu pudesse, e aquelas desculpas, eu não estudei, eu não tenho recurso, eu não tenho dinheiro. Não, não é verdade. Não há quem não tenha condições de dar uma palavra de alento, uma palavra de conforto, uma palavra de carinho. E chegamos já, terminando as nossas conversas, nesse primeiro momento, nós gostaríamos de recorrer à sabedoria do Emmanuel, quando ele faz aqui uma diferença, um apanhado, né, entre a riqueza e a felicidade. Né? Será que a riqueza traz felicidade? Será que aquele que é rico é feliz? Então, Emmanuel diz assim: há ricos do dinheiro, tão ricos de usura, que se fazem mais pobres do que os pobres pedintes da via pública, que muitas vezes não dispõem sequer de um pão. Há ricos de conhecimento, tão ricos de orgulho, que se fazem mais pobres que os pobres selvagens ainda insulados nas trevas da inteligência. Há ricos de tempo, tão ricos de preguiça, que se fazem mais pobres que os pobres escravizados às tarefas de sacrifício. Há ricos de possibilidades, tão ricos de egoísmo, que se fazem mais pobres que os pobres irmãos em amargas lutas expiatórias, que de tudo carecem para ajudar. Há ricos de afeto, tão ricos de ciúme, que se fazem mais pobres que os pobres companheiros em provas rudes, quando relegados à solidão. Lembra-te, pois, de que todos somos ricos de alguma coisa, ante o Supremo vou ler de novo, desculpe. Lembra-te, pois, de que todos somos ricos de alguma coisa ante o suprimento divino da divina bondade, e usando os talentos que a vida te confia na missão de fazer mais felizes aqueles que te rodeiam, chegará o momento em que te surpreenderás mais rico que todos os ricos da terra, porquanto entesourarás no próprio coração a eterna felicidade de verter do amor melhor, rico de próprio coração, a eterna felicidade que verte do amor de Deus. Então, a eterna felicidade que verte do amor de Deus. Então, quando estamos conectados com os poderes divinos, através dos nossos benfeitores espirituais, quando abrimos o nosso coração à prática do bem, ao entendimento dos nossos irmãos de humanidade, independente das suas deficiências morais, do que eles estejam agindo, na condição daquele que esclarece, daquele que perdoa, daquele que ampara, e se ele não pode fazer isso pessoalmente, que ele faça uma oração, uma prece, emitindo bons fluidos, não só para aqueles que estão sofrendo as dores do corpo, mas principalmente, talvez, por aqueles que estão fazendo as criaturas sofrerem. Que nós tenhamos esse pensamento de pacificação, esse pensamento de fraternidade, assistindo aqueles que passam junto de nós, mas orando por aqueles que têm feito a humanidade sofrer tanto nesses momentos, por ganância, por usura, por inveja, por eles terem essa preocupação de estarem sempre olhando para o seu próprio umbigo. E que Jesus possa ampará-los,
possa esclarecê-los. No caso do nosso querido Brasil, que o nosso querido Anjo Ismael possa, sobretudo, iluminar a consciência dos dirigentes da nação, dos estados, dos municípios, aqueles que estão à frente da pandemia nos hospitais, nas escolas, nas casas de saúde, nos presídios, em todas as atividades que buscam confortar, ou deveriam buscar confortar, mas que não fazem, mas que eles tenham o esclarecimento necessário para voltar a si, para a simplicidade, para se tornarem espíritos, né, pobres de espíritos, mas grandes de amor no coração. Que a paz do Mestre seja conosco, e nós agradecemos o carinho, a atenção e os bons pensamentos de cada um dos nossos irmãos. Que Jesus nos abençoe e ampare, hoje, agora e sempre. Que assim seja.